Hoje você vai descobrir os motivos por que a Noruega se tornou um dos melhores países para se viver em todo o planeta e saindo de uma realidade bem diferente da atual. Você já escutou falar sobre o Fundo Soberano? Como a Noruega usou as reservas de petróleo e gás para se tornar um país rico e menos desigual, utilizando do capitalismo para isso? Muita gente até confunde o estado de bem-estar social norueguês como se fosse um país socialista. Eu vou te mostrar no vídeo de hoje como eles transformaram o petróleo e gás em uma fortuna que vai garantir bem-estar para as pessoas, aposentadoria e uma excelente qualidade de vida. E como o Brasil teve a mesma chance de utilizar das suas riquezas naturais para transformar o país em um país muito rico, porém a má gestão, a corrupção e a falta de interesse de melhorar a vida das pessoas acabou eliminando de uma vez por todas a possibilidade do Brasil fazer isso há quase 20 anos atrás. Meu nome é Wesley Souza, você está aqui no Pobre Economics, o canal onde você aprende sobre história, economia, finanças e investimentos. Em meados do século XX, a Noruega era um país muito diferente do que era hoje. Voltando no tempo, imagine só, a Noruega é um país de agricultura, pesca, pequenos negócios mercantes, como os países das redondezas. Uma sociedade majoritariamente protestante e uma sociedade que cooperava muito uns com os outros devido às dificuldades trazidas principalmente pelo inverno rigoroso da região. Mas em 1960 veio a grande virada. A descoberta de enormes reservas de petróleo e gás era um novo rumo para aquele país e toda aquela região. E diferente do que todos os países subdesenvolvidos que têm petróleo fizeram, o Estado não utilizou desses recursos apenas para inflar a máquina pública e encher os próprios bolsos de dinheiro. Não. Eles usaram uma técnica de persuasão, eu diria, que pouca gente vai te contar. Na época em que uma ideologia política estava intensa, o comunismo da antiga União Soviética e as políticas de centro-esquerda do Partido dos Trabalhadores da Noruega, essa raça está em todo lugar. Para evitar uma revolta popular, já que as discussões estavam se tornando cada vez mais acaloradas, o partido de centro-esquerda decidiu criar meios ali de controlar a população, tentando gerar ali um clima social um pouco melhor para aquela região, trazendo uma pseudo-igualdade entre as classes para que as grandes massas não se revoltassem e tirassem esses políticos do poder. Então, conforme os livros de história dizem, a Noruega rejeitou o socialismo de Estado. Em vez disso, criou um sistema híbrido, que chamam de social-democracia, onde os serviços públicos eles têm que atingir um mínimo nível satisfatório para a população. Sendo assim, eles mitigaram as revoltas populares que estavam acontecendo, melhoraram um pouco a qualidade de vida e, o principal, garantiram que a economia continuasse capitalista, porque eles entendiam que eles precisavam muito que o mercado fosse aberto ao planeta, já que eles viviam basicamente de agricultura e pesca e quando o inverno sobrevinha, eles passavam dificuldades financeiras. E o principal, por que a Noruega não é um país socialista? Direito à propriedade privada, o socialismo raiz, diz que tudo pertence ao Estado. Porém, na Noruega, a propriedade privada é extremamente respeitada. E apesar dos impostos serem altíssimos e fortemente progressivos, o mercado é totalmente aberto. Existem dezenas de empresas privadas, algumas das maiores do mundo estão na Noruega. Muitos países com grandes reservas de petróleo, nós temos bons exemplos, a Venezuela é uma delas, por exemplo, caem em uma coisa que os economistas chamam de a maldição do petróleo, em que o país se deposita totalmente a sua economia no fluxo estrangeiro cambial que entra no seu país para a compra de petróleo, fazendo com que ele infle de maneira artificial e insustentável a economia real do país. E adivinha só, o Brasil corre um grande risco disso acontecer também. A Noruega, já ciente de que isso poderia ser um problema, criou o tão famoso Fundo Soberano Norueguês, em que ela manda todo o dinheiro provindo do petróleo e gás para esse fundo, isolando por completo a economia real da Noruega, mantendo assim os comerciantes, engenheiros, empresários, buscando sempre inovação e melhorias para se tornarem competitivos tanto no mercado local quanto no mercado internacional. E os frutos, lucros e rendimentos desse fundo soberano, uma pequena parte é injetada no caixa da nação, fazendo com que os serviços públicos de bem-estar social tenham rendimento suficiente para se manter nos níveis mais altos do... O que é o Fundo Soberano? O Fundo Soberano é um fundo de investimentos controlado pelo Estado, entre aspas, onde eles investem em ações, títulos de renda fixa e imóveis. Esse dinheiro não é facilmente movido por questões políticas, muito menos por ideais partidários. E sim, ele é feito para gerar lucro e uma pequena parte desse lucro é utilizado diretamente nos serviços da Noruega. E o restante é literalmente como um grande caixa que não para de aumentar ano após ano, garantindo assim saúde pública de primeiro mundo, segurança, escola e o principal, aposentadoria. Para vocês terem uma noção, na Noruega, o seguro-desemprego é de até 2 anos. Porém, naquele país, diferentemente do Brasil, o seguro-desemprego é uma vergonha. Aqui no Brasil a gente acha que está de férias, né?
O fundo é geograficamente muito bem distribuído, mais de 60% apenas na América do Norte, Ásia e também na Europa. Os setores de peso nessas carteiras são tecnologia, bens de consumo, agricultura e saúde. E claro, grandes bancos. Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, todas essas gigantes da tecnologia estão em peso nesse fundo soberano. 70% do fundo soberano é apenas em ações, e adivinha só, em países capitalistas. Logo, não tem como ser um país socialista. 25% do fundo está em títulos de renda fixa, e sua maior parte nos Estados Unidos, mas eles também têm no Japão e na Alemanha. E olha só, apenas 5% desse fundo, porém um fundo de quase 2 trilhões de dólares, né, é bastante dinheiro, está em grandes conglomerados de armazenagem, shopping centers e prédios comerciais nas maiores cidades do planeta e países, claro, de primeiro mundo, onde existe uma grande concentração de pessoas, fazendo com que a vacância desses locais seja praticamente nula. Então os caras que decidiram comprar esses imóveis nessas regiões, os caras sabem o que fazem. Eles também foram os pioneiros quando se fala de inteligência artificial e, é claro, dos HFTs, são os robôs que operam aí no mercado financeiro. E como eles têm grandes posições nessas empresas, normalmente eles têm uma cadeirinha do conselho dessas empresas, impedindo com que essas empresas tomem grandes decisões que possam vir a prejudicar a imagem do fundo soberano. Como, por exemplo, empresas que tenham desastres ambientais, empresas que já tiveram alguma notícia de trabalho escravo, por exemplo. E existem até boatos de que gestores já foram removidos de cadeiras depois que foram acusados de corrupção. Que no Brasil não funcionaria, não é mesmo? Você já deve ter lido em algum livro de economia ou escutado falar, mas olha só essa regra incrível que eles utilizam no fundo soberano. Você já deve ter escutado essa regra de algum professor, ou de algum livro de economia, ou de algum vídeo do YouTube, que você deve gastar menos do que você ganha, ou menos do que os seus rendimentos. E o fundo soberano norueguês tem uma regra de ouro em que nenhum partido político que já esteve no poder teve coragem de mudar essa regra. Eles gastam apenas 3% do fundo ao ano. Ou seja, se o fundo tem um rendimento médio de 10, 12% ao ano, provavelmente é mais, eles usam apenas 3% desse valor para cobrir os gastos obrigatórios do governo. Ou seja, todos os anos, mesmo usando uma fatia gorda desse fundo, o fundo está sempre crescendo, a Noruega está sempre ficando mais rica. Para vocês terem uma noção, o fundo tem o tamanho de 1,8 trilhão de dólares e se esse fundo fosse vendido ao preço do mercado atual, daria $1 milhão para cada um dos noruegueses. Lógico que eles não vão fazer isso, mas é uma grana muito forte. A Noruega foi um dos países menos atingidos pela pandemia do Covid-19, porque eles usam o superávit do governo para manter esse fundo, aumentar esse fundo e trazer os rendimentos e injetá-los na economia de maneira responsável, diferente do nosso país que tem R$1 trilhão somente em déficit fiscal. Saúde, seguro-desemprego, aposentadoria e educação. Esses são os 4 pilares fundamentais do estado de bem-estar social. E como ele funciona? Basicamente, esses serviços públicos, que são muito parecidos com o que nós temos no Brasil, são sustentados fortemente por esse fundo, fazendo com que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, gastando assim menos do próprio dinheiro em serviços terceirizados, como é aqui no Brasil, por exemplo. Nós temos um Sistema Único de Saúde, que é um bom sistema, porém defasado, abandonado e provavelmente corrupto. Nós temos que pagar um plano de saúde à parte. Porém, já são descontados impostos justamente para cobrir esse fundo. E mesmo assim nós temos que pagar mais uma vez. Na Noruega, por exemplo, isso não acontece. Ah, Wesley, mas foi um partido de esquerda quem criou isso. Sim, nós temos coisas boas dos dois lados da moeda. Mas olha só, desde 2013, um partido conservador continua no poder e eles estão sempre tentando melhorar esse fundo, cortando, por exemplo, os penduricários e jamais deixando com que cabides políticos tomem conta desse fundo e tomem decisões. Como eu já disse anteriormente, o fundo tem controle estatal, porém, os melhores economistas do mundo são quem tomam as decisões, e não apenas um único político. E por que esse fundo funciona na Noruega? E por que o Fundo Soberano, criado lá em 2008 aqui no Brasil, já foi extinto, não existe mais, não funcionaria aqui no Brasil? Vamos lá, os três principais fatores que fazem com que esse fundo não funcione no Brasil. Antes de mais nada, a Noruega tem instituições do Estado extremamente fortes, porém são instituições não corruptas. Aqui no Brasil nós temos instituições muito fortes também, porém quem manda são os políticos, os donos dos partidos, e eles agem apenas em benefício próprio. Confiança social e, principal, disciplina fiscal. A Noruega está sempre em superávit, pelo menos no fundo. E confiança social, porque o Estado entrega o que promete. No Brasil, o Estado é corrupto e não existe confiança social, já que o Estado não entrega. Dito isso, nós tivemos a oportunidade de copiar o modelo nórdico. E ele foi, de certa forma, existiu uma tentativa, vamos falar assim. Em 2008, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante a
crise do subprime, decidiu criar o Fundo Soberano Brasileiro, que chegou ao seu ápice de aproximadamente 49 bilhões de dólares, que é um número muito irrisório. Porém, esse fundo era dominado pela politicagem e usado basicamente para compra de influência no governo Lula. O fundo foi extremamente mal administrado, os cabeças desse fundo todos foram presos por corrupção, e no ano de 2019 o fundo acabou por ser extinto. Utilizaram o pouquíssimo que restava do caixa para cobrir as despesas obrigatórias do Estado. Ou seja, nós temos petróleo, nós temos gás, nós temos carvão, nós temos muitos minérios, e infelizmente o Estado não soube usar esses recursos e não sabe usar até hoje em benefício do próprio país. A Petrobras, por exemplo, nos últimos 5 anos já teve praticamente R$500 bilhão de lucro líquido. Claro que uma parte disso é reinvestido, outra parte é dividido pelos acionistas. Porém, se nos últimos 10 anos o Estado fosse um Estado que de fato se preocupa com o próprio país, poderia ter utilizado desse dinheiro de uma maneira muito mais interessante para o próprio país. Então no vídeo de hoje nós descobrimos que a Noruega não é um país socialista, apesar de ter fortes políticas sociais, o que é maravilhoso. Eles utilizam do capital aberto e do capital estrangeiro de países capitalistas para manter o seu fundo, e que o Brasil teve e tem a mesma oportunidade, porém nós somos roubados pelos nossos queridos políticos por muitas e muitas décadas, e aparentemente isso não vai mudar. Eu não quero te desanimar. O vídeo de hoje, apesar de histórico, nos mostra uma lição importantíssima. O Fundo Soberano da Noruega tem 70% da sua carteira em ações, 25% em renda fixa e 5% em imóveis. Diversificação até mesmo em um dos países mais ricos do planeta. Eu ainda estou pegando a manha de gravar esses vídeos de história, então eu não sei se eu estou finalizando eles da melhor maneira possível. Mas eu espero que esse vídeo tenha matado um pouco da sua curiosidade, tenha trazido um pouco de luz aos seus pensamentos, e o principal, você precisa investir, você precisa ter uma reserva, porque se depender do Brasil, meus amigos, não vamos a lugar nenhum. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Pobre Economics, espero que você tenha gostado. Clica no like, se você assistiu até o final, meu muito obrigado. Se inscreva no canal para me ajudar a chegar na sonhada monetização. Nos acompanhe, aqui você vai aprender sobre o mercado financeiro, histórias, investimentos e o principal, como mudar a sua vida financeira de uma maneira objetiva e que é possível para todo mundo. Valeu e até a próxima.